Matemática Juvencio, tenham todos um excepcional dia. Hoje nós vamos resolver a prova de matemática do concurso de assistente de técnico administrativo 2 da banca VUNESP. Nesta prova nós tivemos o seguinte edital. Veja o enunciado, vamos lá, vamos ler. Em uma instituição pública, a média aritmética simples. A média aritmética simples. Neste caso, pessoal, ele está falando que a média aritmética é simples. Por quê? Porque existe a ponderada. Mas se ele falar somente a média aritmética, nós devemos saber que ele estaria falando apenas da média aritmética simples. Então, média aritmética é média aritmética simples. Se for ponderada, ele vai falar na questão. Nesse caso aí, ele foi redundante, não precisava falar que é simples, beleza? Então, a média aritmética simples dos salários dos 15 servidores contratados para diversos cargos no concurso de 2020 é 2.520. Beleza, pessoal? Mas o que é essa média aritmética simples? Vamos pegar aqui um pouquinho de teoria. O que é isso aí? A soma de todos os elementos dividido pela quantidade de elementos. Não entendi. Como assim? Vamos considerar o seguinte exemplo. Um exemplo aí lá. Então, Paulo ganha o salário aí, por exemplo, de R$ 1.500. Maria ganha o salário de R$ 2.000. Pedro ganha o salário de R$ 3.500. Beleza? Aí pergunta, qual a média aritmética dos salários? Ou seja, qual a média dos salários? É a soma dos salários dividido pela quantidade de elementos. Então, a média, que eu posso chamar de um x barra, o pessoal costuma representar por x barra. Então, o que é a média? A média é a soma dos salários. Então, pega 1.500. Opa, passou aqui. Você pega 1.500 mais 2.000 mais 3.500. 3.500 dividido pela quantidade de elementos. Quantos elementos tem? Tem 3. Então, em cima, o que acontece? É a soma dos salários. Eu não somei 3 salários? Então, se eu somei 3 salários, então eu vou dividir por quantidade de elementos, 3. Então, a média aqui seria 1.500 mais 2.000, 3.500. Certo? Mais 3.500, 3.500 dá 7.000. E 7.000 dividido por 3, aí é só fazer a conta aí. Beleza? Um outro exemplo é, por exemplo, aqui, ó. Paulo tem 20 anos de idade. Maria tem 30 anos. Pedro tem 40 anos. E Larissa tem 30 anos. Aí eu pergunto, qual é a média da idade dessas 4 pessoas? Aí como que eu faço a média da idade? Eu somo a idade de todo mundo. A média das idades vai ser igual a soma das idades de todo mundo. Eu pego 20 mais 30 dá 50, 50 mais 40 dá 90, 90 mais 30 dá 120. Então, a soma das idades é 120, dividido por quantas pessoas? 4 pessoas. Então, a soma das idades dessas 4 pessoas, ou seja, a média das idades dessas 4 pessoas é igual a 30. Beleza? Então, vamos lá resolver a questão? Então, ele falou assim, ó, no ano de 2020, nesse ano aqui, ó, ano 2020. No ano 2020, a média, o que é a média? É a soma do salário a soma do salário de quantas pessoas? Dos 15 servidores. Então, colocar como S15, soma do salário dessas 15 pessoas, dividido pela soma, pela quantidade dessas pessoas. Quantas pessoas tem? Então, tem 15, certo? Só que ele falou para mim, ó, falou, a média aritmética simples dos salários dos 15 servidores contratados do concurso é 2.500. Então, 2.500
520 é igual à soma dos 15 salários desses 15 servidores. Então, nós temos, qual que é a soma dos 15 salários aí? Qual que é a soma? Só fazer essa multiplicação aqui, que é 2.520 vezes 15, né? Então, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2 dá 10, sobe 1. 5 vezes 5, 25, mais 1, 26. 5 vezes 2 dá 10, mais 2 dá 12. Depois mais 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Aí eu vou somar isso aqui. Vai dar 6 mais 2, 8. 5 mais 2, 7. 2 mais 1, 3. Então eu sei que a soma dos 5 vai dar 37.800. Beleza? Vou apagar aqui para eu conseguir ter espaço. Então no ano 2000 eu sei que a soma dos 15, a soma de todos os salários de todos os servidores é igual a 37.800. Beleza? Agora vamos analisar aqui o ano de 2021, certo? Olha lá. Enquanto que a média aritmética simples do salário dos 12, agora são 12, hein? 12 servidores contratados para diversos cargos no concurso 2021 é de 3.500. Então, a média aritmética desse aqui, ó, é a soma do salário dos 12 dividido por quantos servidores? Por 12, porque eu tenho 12, né? Então, a média aritmética, ele falou aqui, ó, a média aritmética é 3.500. Então, vou colocar aqui, ó, 3.500 é a soma do salário dos 12 servidores dividido por 12. Então, a soma dos salários dos 12 servidores é só fazer a multiplicação aí, né? O que é a multiplicação? É 3.500 vezes 12, certo? Então, nós pegamos 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 5, 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7, dá mais 1 vezes 0, 0, 0, 0, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 3, 3. Somando vai dar 7 mais 5, 12, vai 1, dá 4. Dá 42 mil. Então a soma dos salários de todos os servidores aí é de 42 mil. Beleza? Vou apagar aqui. Vai sobrar. Vamos lá ler o final aí. Que diz o final. Certo? Sabendo-se que no concurso de 2022 foram contratados mais 13 servidores públicos. Então, no ano de 2022, nós temos 13 servidores públicos contratados para o mesmo cargo, certo? Com salário mensal, então cada um recebe um salário de R$2.000. R$2.000. Beleza? Considerando-se que os servidores contratados nesses 3 concursos, então ele quer os servidores contratados nesses 3 concursos, é correto afirmar que a média aritmética simples dos salários pagos a todos eles é de... Então ele quer a média aritmética total. Então a média aritmética total é igual a soma dos salários dos servidores de 2020, que é a soma dos 15, né? Mais a soma dos salários dos servidores de 2021, que são 12, que é a soma do salário desses 12, e mais a soma do salário dos servidores de 2022, que é a soma desses 13 servidores aí, dividido pela quantidade de servidores.
Quantidade de servidores é quantos servidores eu tenho em 2020? Tenho 15. 2021 tenho 12. E em 2022 eu vou ter quantos? Eu vou ter 13. Então, fazendo essa conta aqui, a média aritmética total aqui, nós temos 37.800 mais 42.000 mais qual que é a soma do salário de todos os servidores aqui, ó. Sei que um ganha R$2.000, então, e 13, é só multiplicar, né? Então 13 vezes 2.000 vai ser R$26.000, certo? Tudo isso aqui dividido por 15 mais 12 mais 13. Vou somar isso aqui porque a ordem da soma é comutativa, então eu posso somar esses dois primeiro para depois somar esse terceiro. Ou seja, é associativa, né, na verdade. E comutativa também, né? Então nós temos 15 mais 25. Vamos somar aqui em cima, aqui, ó. Fazer uma continha aqui do lado, depois eu pago. Então vai lá ficar 37.800 mais 42.000 mais 26.000. Qual que é esse valor aqui? Dá 0, 0. Dá 8 aqui, né? 6 mais 2 dá 8. 8 mais 7 dá 15. Vai 1. 3, 4. Mais 4, 8. Mais 2, 10. Dá 105. Então aqui em cima vai dar 105.800 dividido por 15 mais 25 é igual a 40. Aí eu pego esses 105.000 aqui e 800. Posso cortar um zero com zero aqui? Posso. Então fica 10.580 dividido por 4. Vamos fazer essa divisão? Então por 10 dá? Dá. Então dá quanto? Dá 2. 2 vezes 4, 8. 8 para chegar no 10, falta 2. Abaixa o 5. 25. Tá na tabuada do 4? Tem. Não tem, mas tem um próximo. Qual que é o próximo? Dá 6. 6 vezes 4, 24 para 25. Sobra 1. Abaixa o 8. 18 tem na tabuada do 6? Não tem, mas tem próximo? Tem. Então é o 4. 4, isso, 4. 4 vezes 4, 16. Para 18 falta 2. Aí abaixa 1, 0. 20 tem na tabuada dos 4, hein? Qual que é o 5? 5 vezes 4, 20 para 20, nada. Então nós temos que a média aritmética é igual a 2.645. Beleza, pessoal? Vamos à próxima questão aí? A questão número 2 é a seguinte, vamos ler o enunciado. Em um concurso público, 12% dos candidatos inscritos com ensino superior foram aprovados. Então nós temos 12% de quem? 12% dos inscritos com ensino superior. Então, 12% do que foram inscritos, né, que eu vou colocar ensino superior, foram aprovados, certo? Aprovados. Então, significa que 88% de quem tinha o ensino superior, né, foram reprovados. Primeira conclusão que eu consigo chegar até aqui. Beleza? Então, se nesse concurso somente a quarta parte dos candidatos inscritos tinham esse grau de escolaridade, então vamos pegar, por exemplo, você sabe quantos candidatos participaram, quantos candidatos fizeram o concurso? Não sei. Se eu não sei, então pode ser um valor X? Pode. Mas sempre que o bizu é o seguinte, sempre que a resposta te pedir em porcentagem, você pode colocar a quantidade que você quiser aí.
de candidatos para você conseguir chegar a essa conclusão de porcentagem. Mas qual que é o número favorito aí que nós costumamos utilizar? Número 100. Então vamos dizer então que nós temos 100 candidatos que prestaram o concurso. Candidatos. Temos 100 candidatos que candidatam. Então, nesse concurso, somente a quarta parte dos candidatos inscritos tinham esse grau de escolaridade, ou seja, tinham o ensino superior. Então, se a quarta parte, então é 100 dividido por 4. 100 dividido por 4 é igual a 25. Então, somente 25 candidatos possuem o ensino superior. Então, desses 25, 12 foram aprovados e 88% foram reprovados. O que ele pergunta? Então, é correto afirmar que do total de inscritos, os candidatos com ensino superior não aprovados, ou seja, ele quer saber 88% de 25, que são os reprovados. Então, 88% de 25, vou colocar aqui, ó, 88, vou fazer uma multiplicação aqui. Como que faz essa multiplicação? 88 por 100 de 25. O D significa multiplicação. Então, 25 vezes 88 dá quantos? 5 vezes 8, 40. 4, 5 vezes 8, 40, mais 4, 44. Mais 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 8, 16, mais 1, 17. Somando, vai estar 6 mais 4, 10, mais 1. Dá 7 mais 4, 11, mais 1, 12. Sobe 1, dá 22. 2.200. Então, vai ficar isso aqui, ó. Dá 2.200 dividido por 100. 2.200 dividido por 100, vou cortar esses dois zeros, é igual a 22. Então, isso significa que 22 candidatos não foram aprovados. Se 22 de um total de quantos? De um total de 100. Então, 22 de um total de 100 é igual a 22%, ou seja, 22 por 100, que é a alternativa D. Beleza, pessoal? Então, sempre que você tiver uma questão aí que ele pede a porcentagem, você não saber a quantidade de elementos, para facilitar o cálculo, a gente considera o número 100. Beleza? Questão número 3 aí. Questão número 3 é uma questão de geometria plana. Vamos lá ler o enunciado. Ao desmembrar um terreno em duas partes, o que é desmembrar? Dividir o terreno em duas partes. Uma dessas partes, ou seja, uma delas, ficou com o formato de um triângulo retângulo. Então, uma das partes do triângulo ficou com o formato de um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Vou fazer aqui mais ou menos, tá, pessoal? Aqui, ó. Esse é o triângulo retângulo. Esse aqui é o ângulo de 90 graus, representação do ângulo de 90 graus. O lado oposto ao ângulo de 90 graus chama hipotenusa, e os lados adjacentes a esse ângulo de 90 graus são chamados de catetos. Beleza? Então, nós temos um terreno que foi dividido em duas partes, uma delas ficou conformada em um triângulo retângulo, certo? Com um dos lados que forma o ângulo de 90 graus, ou seja, um dos lados é o cateto, que forma o ângulo de 90 graus. Então, um dos lados que forma o ângulo de 90 graus, medindo 20 metros a mais que o outro lado que forma o mesmo ângulo. Eu sei qual que é o lado de um cateto? Não sei. Então, mas eu sei o seguinte, se um cateto vale x, o outro vale x mais 20. Por quê? Porque um dos catetos, um dos lados que formam ângulos 90 graus, está medindo 20 metros a mais que o outro
lado que formam o mesmo ângulo, entendeu? Então isso aqui vale x mais 20, beleza? Aí ele falou assim, ó, se a área dessa parte, ou seja, a área desse triângulo retângulo é de 2.400 metros quadrados, qual o perímetro? O que é o perímetro? É a soma dos lados desse triângulo. Então a gente tem que calcular aqui o valor de x, só que ele deu uma informação importante. Ele falou que a área dessa parte do terreno é 2.400 metros quadrados. Como que se calcula a área desse triângulo retângulo mesmo? Cateto vezes cateto dividido por 2. Então eu pego o cateto 1 vezes o cateto 2 dividido por 2. Por quê? Porque toda a área de qualquer triângulo é a base desse triângulo retângulo aqui é um cateto, vezes a altura dividido por 2. Então, base vezes altura é um cateto vezes o cateto dividido por 2. Então, ele falou que essa área aqui ó, é de 2.400. Um dos lados é x e o outro lado é x mais 20 dividido por 2. Se eu multiplicar isso aqui em duas, vai ficar x vezes x mais 20 é igual a 4.800. Posso agora aplicar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Então, vou ficar x vezes x, x ao quadrado, mais 20 vezes x, que é igual a 4.800. Agora, vai ficar x ao quadrado, mais 20x menos 4.800 igual a zero. Então agora nós estamos diante de uma equação do segundo grau. E toda equação do segundo grau possui duas raízes. E como nós podemos resolver uma equação do segundo grau? Nós podemos resolver de duas maneiras. Ou usando o método da soma e produto, ou usando a forma de Bhaskara. Vamos primeiro usar a fórmula de Bhaskara? Vamos lá. Usando a fórmula de Bhaskara, nós temos que saber quais são os coeficientes da equação do segundo grau. Beleza? Então, qual que é o coeficiente do x ao quadrado? É o 1. Então, o a, eu vou falar aquele, vou passar aí um pouco aqui. O a é igual a 1. O b é igual a 20. O c é igual a menos 4.800. Beleza? Então, vamos lá? O que diz a equação, a fórmula de Bhaskara? Fala que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta é igual a... O que é o b? O b é 20. Então, é 20 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 4.800. Então, delta é igual a 400. Aí fica menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 4.800. Eu vou fazer aqui do lado aqui, ó, 4 vezes 4.800. Quantos que vai dar? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32, mais 3. 4 vezes 4, 16, 17, 18, 19, dá 19. Então, menos com menos vai dar mais, então dá 19.200. Então, delta é igual a 19.200 mais 400, 19.600. Beleza? Agora a gente vai aplicar a continuação da fórmula de Bhaskara, que é x é igual a menos b mais ou menos a raiz desse delta que eu acabei de achar aí, dividido por 2 vezes a. Vamos lá aplicar? Então, x vai ser igual, quantos que é o b? O b vale 20, então fica menos 20, mais ou menos raiz desse 19.600 aí, dividido por 2 vezes o a, que vale 1. Agora eu tenho que saber a raiz quadrada desse 19.600. Agora que vem a complicação. Vamos, para a gente encontrar a raiz desse 19.600, vamos decompor em números primos. Então pega lá 19.600, certo? Vamos decompor em fatores primos. Decompor fatores primos é encontrar o MMC. Beleza? Então fica 19.000. Dá para dividir por 2? Então vamos dividir por 2. Divide por 2 aqui. Beleza?
Só que quanto que é 19.600 dividido por 2? Vamos fazer do ladinho aqui, ó. 19.600 dividido por 2. Beleza? Aí eu pego aqui, ó. 19. 19 tem na tabuada 2? Tem. Qual que é? Não, na verdade não tem, né? Mas qual que é o mais próximo? É o 9. Então 9 vezes 2, 18. Para 19, 1. Aí baixa 16. 16 tem na tabuada 2? Tem. Que é o qual? É o 8. 8 vezes 2 dá 16. Para 16, nada. Abaixa 1, 0. 0 tem na tabuada 2? Tem. Tem o 0 vezes 2 dá 0. Para 0, nada. Abaixa 1, 0. 0 tem na tabuada 2? Tem. Tem o 0 vezes 2 dá 0. Para 0, nada. Então, sobre o resto 0. Então, qual que é o valor aqui? 9.000. Então, 19.600 dividido por 2 dá 9.800. 1.800. Dividido por 2 de novo. Dá pra fazer de cabeça agora, né? Dá 49. Né? 98 dividido por 2 dá 49. Aí dividir, dá para dividir por 2 de novo? Não dá. Dá para dividir por 3? Não. Dá para dividir por 5? Não. Dá para dividir por 7. Por 7 vai dar 49 por 7 vai dar 700 aqui, ó. Certo? Dividido por 7 de novo vai dar 100. Agora, depois do 7 vai dar, o 100 vai dividido por 10, vai dar 10, dividido por 10 de novo, vai dar 1. Ah, então beleza. Então esse 19.600 aí, posso escrever ele como? Como 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Então vamos lá? Então x é igual a menos 20 mais ou menos raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado vezes 10 ao quadrado dividido por 2. Aí como tem os dois aqui no índice, sempre que é uma raiz quadrada nós temos aqui, nós podemos cortar esses aqui, ó, e achar qual que é a raiz. Então x é igual a menos 20 mais ou menos, quantos que é 2 vezes 7? 14. 14 vezes 10, 140. Então vai dar 140 aqui, dividido por 2. Então eu vou ter x igual a o primeiro x, que é a primeira raiz, vai ser igual a menos 20 mais 140 dividido por 2. Isso aqui vai dar igual a menos 20 mais 140 vai dar 120 dividido por 2 é igual a 60. E o x2 vai ser igual a menos 20 menos 140 dividido por 2. Menos 20 menos 140 menos 160 dividido por 2 é igual a menos 80. Então, como na geometria plana não existe medida negativa, então esse valor não interessa. Qual que é o valor de x, então? É 60. O valor de x é igual a 60. Vamos apagar para a gente tirar, despoluir essa figura aí, beleza? Apagar aqui. Apagar aqui esses... Opa, apaguei demais, mas faço de novo. Apaguei aqui. Na hora da prova, mais ou menos isso aí, pessoal. Você tem que fazer essas continhas aí no braço e se você quer resolver pela fórmula de Bhaskara, vai ter que fazer isso aí. Beleza? Senão, vai ter que resolver pela soma e produto. Que daí é uma coisa que é mais rápida de fazer, só que tem que pensar. Porque qual a diferença da fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara, na verdade, você resolve de uma maneira mais robotizada. Você não precisa pensar muito para resolver, entendeu? Mas quando a gente tem uma fórmula, aí um método diferente para resolver, a gente tem que pensar. Beleza? Então vamos pegar aqui, ó, despoluir essa figura aqui. A gente aplicar um outro método aí de resolução. Que muitos acham mais fácil. Então nós chegamos aqui que x ao quadrado mais 20x menos 4.800 é igual a zero. Aí nós já sabemos que o valor de x é 60, né? Nós já calculamos, certo? Mas como que seria resolver pela soma
pela soma e produto. Nós sabemos que sempre que nós tivermos o coeficiente do x² igual a 1, nós sabemos que a soma das raízes é esse cara do meio com sinal invertido. É o menos 20. Aqui seria o menos 20. E o produto das raízes é sempre esse cara aqui do termo, é sempre esse termo independente aqui, seria menos 4.800. Então, quais são os dois números que multiplicados dá igual a 4.800? Os dois números multiplicados que dá menos 4.000 seria 60 vezes menos 80, que daria 4.800. Aí pode perceber que se você somar 60 mais menos 80 vai dar menos 20. Então aí confirma realmente que essas são as duas raízes dessa equação do segundo grau. Essa aí é uma outra maneira de você fazer, beleza? Eu fiz um jeito mais rápido porque a gente já resolveu pela fórmula de Bhaskara aí. Beleza? Então vamos lá. Então já sabemos que o valor de x, como nós já calculamos, é igual a 60. Beleza? Então x aqui é igual a 60. Se o x é igual a 60, essa é a primeira parte. Então nós já sabemos o seguinte, ó, que aqui vale 60, aqui vale 80. E qual que é o valor da hipotenusa? O valor da hipotenusa, que eu vou chamar de h, e podemos calcular pelo teorema de Pitágoras. Ou se você for mais ligeiro aí, você vai saber que esse triângulo retângulo é um triângulo 3, 4, 5. Certo? Mas vamos resolver pelo teorema de Pitágoras primeiro. Vamos lá. O que o teorema de Pitágoras diz? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, o cateto 1 é quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Então, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 60 vezes 60, 3.600, mais 6.400. Então, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 10.000. Então, a hipotenusa ao quadrado, eu posso tirar a raiz desse lado e a raiz desse lado. Então, vai ficar só o h aqui, a hipotenusa. Então, a hipotenusa vai ficar mais ou menos aqui, né? Só que só interessa a parte positiva, porque nós estamos tratando de medidas, e medidas sempre é algo positivo, então descartamos esse valor negativo aqui. Então a raiz de 10.000 é igual a 100. Então a hipotenusa aqui é igual a 100. Beleza? Uma outra observação aí é você perceber que sempre que nós temos um triângulo aqui, ó, 3, 4 e 5, certo? 5. 3, 4, 5. Nesse triângulo aqui, ó, o que está acontecendo aqui, ó? Tem um 80 aqui, né? Tem o 60 aqui. Vou colocar aqui, ó. Colocar o 3, ó. 3, 4 e 5. Perceba que eu chegar aqui, ó, até 80, eu peguei esse 4 aqui e multipliquei por quanto? Por 20. O 3 aqui para chegar no 60, eu multipliquei o 3 por quanto? Por 20. Então, esse 5 aqui, ele tem que ser o quê? Multiplicado por 20. Então, 5 vezes 20, 100, que é o valor da hipotenusa. A gente poderia calcular o valor da hipotenusa de cabeça, se a gente sabe essa propriedade do 3, 4, 5 aí. Beleza? Então, a hipotenusa aqui é igual a 100. Beleza? Se a hipotenusa é igual a 100, então qual que é o valor do perímetro? Nossa, agora nós temos certinho aqui, ó, fazer do lado aqui, ó. Aqui nós temos 60, aqui nós temos 80 e aqui nós temos 100. Qual que é o valor do perímetro? É o 100 mais 60 dá 160 mais 80, 240, que é a alternativa A. Beleza, pessoal? Um pouco trabalhosa aí, mas se você souber a fórmula de Bhaskara, saber uma fórmula aí da área do triângulo retângulo e também algumas dicas aí que você pega na internet ou mesmo por meio do meu próprio canal aí, você vai conseguir resolver essa questão um pouco mais rápida, beleza? Que é isso que o concurso pede para você, resolver uma questão mais rápida.
Questão número 4. A questão número 4 é uma questão de gráfico e porcentagem. Análise de gráfico aí em porcentagem. Então, vamos ler o enunciado. O gráfico aqui, a seguir, foi elaborado com base em informações publicadas no boletim intitulado Acompanhamento da Safra Brasileira de Cana-de-Açúcar. Ou seja, não foi de qualquer, não foi intuitivo, foi elaborado com base nessas informações, certo? Pela Companhia Nacional de Abastecimento aí no CONAB a respeito da exportação brasileira de etanol, de álcool aí. Beleza? Percentual da exportação de etanol em relação ao volume total exportado por safra. Então nós temos a safra de 2020 para 2021 e temos outra safra de 2021 para 2022. Vamos ler o que significa essa parte preta aqui, ó. Essa parte preta aí significa exportação nos 4 primeiros meses da safra. Então então começa aqui, ó. Os 4 primeiros meses. Aqui é janeiro, né? Janeiro. Tá difícil de escrever. Deixa pra lá. Janeiro, fevereiro, março, abril, até aqui mais ou menos, né? E aqui a parte cinza, exportação nos últimos meses da safra. Esse aqui são nos outros. Aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, aqui de maio em diante. Maio em diante. Beleza? Aqui também. Então, a exportação nos primeiros 4 meses da safra e aqui a exportação nos 8 últimos meses da safra. Beleza? Com base apenas nas informações apresentadas, não é para você tirar de outro lugar as informações, é apenas nas informações apresentadas, é correto afirmar que nós vamos ter que analisar alternativa por alternativa, beleza? Vamos lá pegar a alternativa A aqui, ó. Peguei a alternativa a gente verificar isso, ó. O volume total de etanol exportado na safra de 2020 para 2021, nessa safra aqui, ó, foi igual ao volume total de etanol exportado nessa outra safra aqui, ó. Primeiro ponto que você tem que observar dessa questão aí. Não sabemos o volume total de exportado nem pela safra A, nem pela safra B, que é essa outra safra aqui, ó. Então, como que eu vou saber se o volume total de exportado na primeira safra foi igual ao volume total? Se o exercício não deu o volume para mim, ele só deu as porcentagens, mas não deu. Vamos supor que aqui seja esse volume aqui, ó, seja igual a 100 mil litros. E essa safra aqui tenha sido um volume de igual a 200 mil litros. Nesse caso, eu ia saber comparar. Por quê? Porque eu ia saber que, primeiramente, que não é igual. Por quê? Porque aqui é 100 mil e aqui é 200 mil. Vai ser igual, tinha que ser 200 nos dois, ou 100 nos dois. Não é verdade? Então, não temos o volume. Então, não podemos comparar uma safra com a outra. Porque nós não sabemos o volume que uma tem e o volume que a outra tem. E não tem também como calcular. Então, se não tem essas informações, não é possível concluir nada a respeito dessa alternativa A. Vamos para a alternativa B? A alternativa B fala o seguinte: na safra de 2020 para 2021, que é essa safra aqui, ele confirma o seguinte: o volume de etanol, nós sabemos que não existe volume aí. Nós não sabemos qual que é o volume. Sabemos que é um volume V, volume X, não sei qual que é o volume. Certo? Ele falou: o volume de etanol exportado nos 4 primeiros meses, então os volumes que exportados nos 4 primeiros meses correspondeu a aproximadamente 0,3. O que é 0,3? 30%. Certo? Por quê? Porque 3 por 0,3 é 3 décimos.
e 3 décimos é igual você multiplicar em cima aqui por 10 e multiplicar embaixo por 10, não altera nada, porque 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 3 décimos, 3 décimos. Então, aqui fica 30 e aqui fica 100. Então, nós temos 0,3 é 30%. Então, o volume de etanol exportado nos primeiros correspondeu a 30% do volume de etanol exportado nos últimos 8 meses? Então, não sei. Primeiro, vamos supor que o volume seja de 100 mil litros. O volume total exportado seja 100 mil litros, certo? Nos 4 primeiros meses, ele exportou, vamos supor, 4 primeiros meses, vamos supor que colocar aqui, vai, aproximado mesmo, né? Então vou colocar aqui 30 mil litros. Se é 30%, então exportou 30 mil litros nos primeiros 4 meses, certo? E depois ele exportou 70 mil litros nos 8 últimos meses. Beleza? Então beleza. Então é isso que eu estou supondo isso aqui, ó, que seja uma quantidade de volume igual a 100 mil litros, só para mim entender a questão, entendeu? Só para eu entender melhor como que o que está acontecendo aí. Então o volume de etanol exportado nos 4 primeiros meses, eu sei que é 30, certo? O volume exportado nos 4 primeiros meses. Com esses 30 aqui, correspondeu a aproximadamente 30%, esses 30 aqui é 30% do volume de etanol exportado nos últimos meses. Ou seja, esses 30 aqui, ó, é 30% de 70? É 30% de 70? É isso que ele está querendo dizer. Então, vamos fazer uma regrinha. 70 eu sei que vale 100%. E 30 vale quantos por cento? Vale x por cento. Aí eu multiplico em cruz, fica 70x é igual a 30 vezes 100, que é igual a 3.000. Aí corta essa aqui com esse, vai ficar x é igual a 300 dividido por 7. Ou eu fiz errado aí? Então, 300 dividido por 7 vai dar igual a 30 por 7. Tem na base do 7? Tem. Não tem. Mas qual que é o mais próximo? É o 4. Então, 4 vezes 7, 28 para 30, então 2. Baixa o 0. 20 tem na tabuada do 7? Não. Tem qual que é o mais próximo? É o 2. 2 vezes 7, 14. Para 20, vai ficar 6. Aí 6 tem na tabuada do 7? Não. Então tem que completar com mais um 0. Para completar com mais um 0, tem que colocar a vírgula. Então dá 60. 60 tem na tabuada. Então aqui vai dar aproximadamente 42%. Não é 30%. Beleza? Então essa alternativa aqui, pela análise, está incorreta. Vamos ver a alternativa C. Na safra 2021 para 2022, que é essa safra aqui, o volume de etanol exportado nos 8 últimos meses correspondeu significa igual a aproximadamente 1,5 do volume de etanol exportado nos 4 primeiros meses. Então eu não sei qual que é o volume, mas vamos supor que seja 100 mil, 100 mil litros. 100 mil litros. Então nos 4 primeiros meses aqui, ó, isso aqui correspondeu a aproximadamente, ó, até aqui é 60 e aqui então é 40, certo? Então de 100 mil, então 40 mil não foi nos 4 primeiros meses e o restante foi nos outros 8 últimos meses, que é com 60 mil. Aí que ele fala, o volume total de etanol exportado nos últimos 8 meses, então esses 60 aqui, ó, esses 60 aqui mil, correspondeu a aproximadamente 1,4. Esse aqui é aproximadamente 1,5, 1,5 do volume exportado nos 4 primeiros meses. O que é?
que é o volume exportado dos 4 primeiros meses? Que é 1,5 de 40. É isso aí? Vamos verificar? Então fica 40, né? Vezes 1,5. Vou colocar aqui do lado. Dá 0, 4 vezes 5, 20. Vai 2, 4 vezes 1, 4, 5, 6. É 6. E como tem uma vírgula, então volta uma. Então é aproximadamente 60. É isso aí mesmo. Então, a alternativa certa, a alternativa correta é a alternativa C. Vamos observar a alternativa D? A alternativa D é o seguinte: nos 4 primeiros meses das safras, o volume de etanol exportado nessa primeira safra aqui, foi maior que o volume de etanol exportado na segunda safra aqui. Não sabemos. Não sei qual que é o volume aqui. Eu também não sei qual que é o volume aqui. Como que eu vou comparar uma coisa que eu não sei com a outra coisa que eu não sei? Então, essa alternativa não tem como a gente concluir nada. E na alternativa C, nos 8 últimos meses das safras, o volume de etanol exportado na primeira safra aqui foi maior que o volume de etanol. Então, mesma ideia da alternativa anterior. Eu não sei o volume aqui, eu também não sei o volume aqui que foi exportado. Então, como que eu vou comparar uma coisa que eu não sei com a outra coisa que eu também não sei? Por isso que nós falamos que é raciocínio lógico. Então, essa alternativa aqui também não temos como concluir nada a partir dela, entendeu? Não temos como concluir. Então, a alternativa certa aí é a alternativa C. Beleza? É o que podemos concluir alguma coisa aí. Próxima questão. A quinta questão é uma questão de conjuntos, mais especificamente anagramas de Venn. Certo? Então vamos ler o enunciado? Vamos lá. Em um grupo de amigos que concluíram o ensino básico, 2 estudaram em 3 escolas. Então temos a escola A, B e C. Número de alunos que estudaram na escola A, B e C, ele falou aqui para mim que é igual a 2. Certo? Com relação às quantidades de amigos que estudaram em mais de uma dessas escolas, tem-se 6 estudaram nas escolas A e B. Então, números de alunos que estudaram na escola A e B é igual a 6. 6 estudaram na escola A e B. 7 estudaram na escola B e C. Então, números de alunos que estudaram na escola B e C é igual a quanto? B e C é igual a 7. E 5 estudaram na escola A e B. Número de alunos que estudaram na escola A e C é igual a 5. Certo? Estou lendo as informações e estou colocando aqui, resumida, do meu lado aqui para eu conseguir interpretar melhor essa questão. Beleza? Então, sabendo-se que 17 amigos estudaram na escola A, então 17 números de alunos que estudaram na escola A é igual a 17. Na escola B, então, sabendo-se que 17 amigos estudaram na escola A, 13 amigos na escola B, então números de amigos que estudaram na escola B é igual a 13. E 11 amigos estudaram na escola, então o número de alunos que estudaram na escola C é igual a 11. Esse grupo de amigos é formado por quantas pessoas? Vamos lá. Então, como que a gente faz essa representação dos 3 conjuntos? Sempre com 3 bolas aqui, ó. Assim e assim. A gente sempre inicia pelo centro, de dentro para fora, beleza? Então, números de alunos que estudaram nas 3 escolas, 2. Então tá aqui, ó, 2 alunos. Números de alunos que estudaram na escola A e B, Então A e B é essa região aqui, ó, A e B. Se eu já sei que tem 2 aqui, então falta quanto aqui, ó? Falta 4.
Opa. Por que 4? Porque 4 mais 2 dá 6. Então, 6 alunos estudaram na escola A e B ao mesmo tempo. Entendeu? Por esse motivo que começa pelo centro. Que depois eu tenho que tirar essas pessoas aqui que estudaram na escola A, B e C. Beleza? Então, o total aqui que estudaram na escola A e B é igual a 6. Agora, pega aqui, ó. Então, esse aqui já foi. Esse aqui já foi. Número de alunos que estudaram na escola B e C. B e C, eu sei que é 7. Mas eu já tenho 2 aqui. Então, falta 5. Por quê? Porque o número de alunos que estudaram na escola B e C é essa região aqui. Se eu já tenho 2 aqui, então aqui é 5. Então, 2 mais 5 dá 7. Então, já eliminamos essa outra informação. Números de alunos que estudaram na escola A e C. A e C é essa região aqui, ó. A e C. Então, se eu tenho 2 aqui, então falta completar com 3. Por quê? 3 mais 2 dá 5. Então, 5 alunos estudaram na escola A e C. Tira essa informação também. Agora, números de alunos que estudaram na escola A. Então, foram 17 alunos que estudaram na escola A. Então, A é toda essa região aqui, ó. Nessa região aqui, eu já tenho 4 mais 2 dá 6, mais 3 dá 7. Para 17, falta completar com 10. Entendeu? Então, aqui na escola A, eu sei que tem 17 pessoas. Então, como eu já tenho 7 aqui, então falta completar com mais 10 pessoas. Na escola B aqui, ó. Quantos alunos estudaram na escola B? 13. Na escola B tem 13. Então, aqui eu tenho 4 mais 2 dá 4 mais 2 dá 6, mais 5, 11, para 13, volta a completar com 2. Então, essa região aqui, eu sei que vale 13, certo? Por quê? Porque eu tenho 4 mais 2, 6, mais 5, 11, mais 2, 13, que ele falou. O número de alunos que estudaram na escola B foram 13. Agora, o número de alunos que estudaram na escola C. Na escola C foram 11. Então, eu já tenho quantos aqui, ó? Na escola C, toda essa região. Eu tenho 5 mais 2 dá 7, mais 3 dá 10, para 11, falta 1. Beleza? Ah, então beleza. Então ele perguntou assim, esse grupo de amigos é formado por quantos? Então, vamos pegar, por exemplo, o A aqui, ó. Vamos eliminar aqui, pegar essa região aqui, ó. Essa região A, eu já sei que vale 17. Aqui, ó. Já sei que é 17. 17 mais 2, 19. Mais 1, 20. Mais 5, 25. Então, o número de pessoas que esse grupo é formado é por 25 pessoas aí, beleza? Essa foi a prova de matemática do concurso de assistente administrativo da banca Unesp. Matemática jurídica.